Tudo bem? Eric aqui. A gente então vai fazer mais uma aula hoje aqui do QGIS. A gente fez já uma aula falando sobre filtrar arquivo shapefile, né, dentro da plataforma. E agora a gente vai elaborar um pouquinho mais esse conceito e fazer uma filtragem um pouco mais avançada, tá? Então eu trouxe para vocês aqui um estudo de caso, né? Eu estou com um cliente que me pediu que eu fizesse uma seleção de algumas áreas. Ele quer criar uma área de atuação de uma brigada, e ele quer fazer isso a partir de unidades de conservação. Ou seja, ele quer que a gente selecione as unidades de conservação que ele atende e gere para ele esse arquivo shapefile. Então, ao invés da gente ter todas as unidades de conservação, ele quer só aquelas unidades de conservação que ele atende, porque ele vai incluir isso num banco de dados dele online e a gente vai só gerar essa informação para ele. Então, para a gente fazer isso, a gente vai primeiro ter acesso aos arquivos de unidade de conservação do Brasil inteiro, né? E a gente vai fazer uma filtragem. E quando a gente fizer a filtragem, a gente não vai querer mostrar apenas um item, que nem a gente fez na outra aula. A gente vai querer mostrar vários itens ao mesmo tempo. A gente vai fazer um grupo de itens e a gente vai querer que sejam vistos só aqueles itens, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aqui, como vocês podem ver, né, algumas camadas aqui no nosso projeto. E essa camada aqui de baixo é a camada de unidade de conservação, tá? Eu vou trazê-la aqui para cima, lembrando que essa ordem aqui das camadas, ela importa, tá? Importa para visualização, no caso. Então, se eu trouxer aqui para cima, ó, vocês vão conseguir ver agora as unidades de conservação, tá? Eu vou deixá-la aqui em cima, eu vou até desativar essas outras aqui que não são muito pertinentes para a gente nesse momento, tá bom? Então, se vocês já se lembram do que a gente conversou, a gente pode abrir a ferramenta para filtrar ou pelo botão direito, né, vindo aqui em filtrar, ou a gente pode usar o atalho Ctrl F e a gente abre essa tela de consulta, né, para fazer a filtragem, ok? Então a gente tem aqui agora essa ferramenta de consulta. E como é que a gente pode fazer isso? Na aula anterior, que eu falei pela primeira vez de filtragem, a gente fez assim, né? A gente não usou essa camada, a gente usou uma camada de países, mas o processo é o mesmo, né? E a gente selecionou, no caso, o nome do país, né? Que eu estou colocando o nome da unidade de conservação. A gente colocou igual. E aí a gente pegou o nome do Brasil, no caso, né? Aqui tem unidade de conservação, não vai ter o nome do Brasil, claro. E o que acontece? A gente pode fazer assim também, aqui no nosso caso, né? Só que o cliente, como eu comentei com vocês, ele me deu uma lista de várias unidades de conservação. Aliás, eu vou até abrir aqui para vocês darem uma olhada. Essa aqui é a lista, tá? Foi assim que ele me passou. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é dar uma organizada nessa lista aqui para ficar mais fácil de entender, né? Eu estou separando aqui agora em linhas para que a gente consiga ver um pouquinho mais fácil, né? E a gente tem aqui, então, são 6... Bom, tem uma macro-região aqui que não é uma unidade de conservação. Então, para a gente pegar as unidades só de conservação mesmo, a gente vai buscar 5 coisas, né, aqui no nosso shapefile, tá bom? Serão essas 5 aqui que eu estou mostrando na tela, que estão sublinhadas. Vamos lá. Como eu tinha ensinado para vocês, a gente poderia fazer aqui, ó, agora seria a Parque Estadual do Itapetinga, né? Então, da forma que eu ensinei para vocês, a gente pode procurar aqui Itapetinga para não ter que escrever tudo, né? A gente já encontrou aqui, ó, Parque Estadual de Itapetinga, né? E a gente daria, né, apertar o botão testar aqui e fazer o teste. Ele vai retornar só uma linha que é o Parque Estadual de Itapetinga, né? Que é o que a gente quer. Foi isso que a gente fez na aula anterior com o Brasil, ok? E aí tá aqui o Parque Estadual de Itapetinga. Porém, como a gente viu aqui, a gente tem que achar todos esses outros também, tá? Com essa forma de escrever que a gente está colocando aqui, a gente teria que adicionar todos os outros
as unidades de conservação, perdão, todas as outras unidades de conservação, e a gente tem que repetir essa mesma estrutura, se a gente fizer dessa forma, né? Então, a gente vai colocar aqui, o nome da unidade de conservação tem que ser igual a Parque Estadual de Tapetinga, ou, né, que aqui está representado pelo inglês or, então a gente colocaria ou, e aí a gente tem que repetir toda essa estrutura. Então eu vou copiar e colar aqui para ficar mais rápido, mas a gente poderia colocar ou nome da unidade de conservação é igual, e aí a gente vai buscar a segunda unidade de conservação. No caso, Monumento Natural Estadual da Pedra Grande. Eu vou colocar aqui Pedra Grande, vamos ver se aparece. Pedra Grande aparece. Então, poderia colocar aqui, e se a gente fizer o teste mais uma vez, a gente vai ver que retornou 2 linhas. Então, agora deve estar aparecendo aqui na nossa imagem essas duas unidades de conservação. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, eu acho que ela está aqui pertinho. Eu acho que ela é uma dessa aqui. Tá vendo que tem 2 desenhos? Vamos filtrar novamente e confirmar isso, tá? Então eu tô apagando isso aqui, vou deixar só uma e vou testar. Então vocês podem ver que essa parte aqui, ela desapareceu, né? Que é provavelmente aquela mesma unidade ali que a gente tinha falado. Então eu vou colocá-la aqui de novo. Então, para a gente fazer essa filtragem avançada, a gente teria que repetir isso várias e várias vezes, né? Nome UC igual, aí colocar o nome da primeira, ou nome C igual, nome da segunda, ou nome UC, né? E por aí vai. A gente repetir isso várias vezes. Mas existe uma forma um pouco mais rápida de fazer isso, que a gente pode acabar escrevendo menos. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever de uma outra forma. A gente vai colocar assim. A gente vai escrever que a gente quer fazer uma filtragem com os nomes de unidade de conservação que estão contidos dentro de um grupo de nomes, tá? Para quem não entende muito de programação, eu acho que é mais fácil explicar os conceitos, né? Eu não vou entrar em detalhes muito técnicos de qual que é o nome desse grupo, acho que não tem necessidade para o nível da nossa aula aqui. Então, a gente vai chamar simplesmente de um grupo de nomes, tá bom? Então, só que a grafia, para a gente fazer isso, vai mudar um pouco. Então, a gente colocou aqui o nome de C. Ao invés de a gente colocar o sinal de igual, a gente vai colocar in, porque a gente quer que ele leia, né, que o software analise esse grupo de nomes e ele quer pegar os nomes que estão dentro desse grupo. O resto ele vai tirar. Então, eu vou colocar in, vou colocar um parênteses e aí eu vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo anteriormente. Eu vou selecionar os nomes das unidades de conservação. Então vamos lá, vamos ver o nome das unidades de conservação de novo. Está tudo aqui, né? Aí a gente precisa limpar. Vocês estão vendo que ele só me retornou uma unidade de conservação, né? Porque o filtro está aplicado. Então ele está fazendo uma consulta dentro de um shapefile filtrado. Eu preciso primeiro de tudo limpar. E aí ele vai recuperar, tá vendo que aqui no fundo ficou verde de novo. E aí agora eu posso voltar a escrever que ele vai trabalhar com todo o meu banco de dados. Então, eu coloquei aqui, vamos tentar gerar de novo aqui, ó, todos os nomes. Agora apareceram todos os nomes. E eu vou começar a listar todos os nomes que eu quero que apareçam no meu filtro. Então vamos consultar aqui de novo. A gente tem, né? A macro-região de Campinas a gente vai pular. A gente tem Parque Estadual de Tapetinga e Pedra Grande. Vamos começar com esses dois. Então a gente vem aqui, escreve Tapetinga. Ó, tá aqui Parque Estadual de Tapetinga. E ao invés de a gente escrever o ou, a gente vai colocar uma vírgula, porque isso já é um grupo, né? O software já entende que isso é um grupo e que ele vai ter que olhar todos os nomes. Então a gente só vai listar os nomes que a gente quer. Então a gente quer o Parque Estadual de Tapetinga. O que mais? A gente quer Pedra Grande, né? Então a gente vai escrever aqui Pedra Grande. Espera aí, tá aqui. Pedra Grande. E a gente vai continuar listando todos as APAs, as unidades de conservação que a gente quer. Então tem aqui Grota Funda. Vamos ver se a gente vai encontrar essa Grota Funda aqui. Grota Funda, aparentemente não tem cadastrado no shapefile. Então, tudo bem.
A gente vai seguir para o próximo, a gente vai botar os que a gente encontrou, né? Então aqui, ó, sistema Cantareira, né? Vamos lá, sistema Cantareira, tá aqui. E a gente continua listando. Tem mais um. Represa Bairro da Usina. Tá, então bairro da Usina. Beleza? Todos separadinhos por vírgula, né? Sempre bom conferir. Sempre bom conferir também as aspas que a gente está usando, né? Então aqui no caso são aspas simples, tá? E o que vai ter aspa dupla é o nome da unidade de conservação, que está aí na tela de vocês, tá bom? Então a gente agora tem que só fechar esse parênteses e a gente vai fazer o que? A gente vai testar, né? A gente vai apertar o botão de teste que a gente consegue ver o número. Ele vai sempre dizer quantas feições ele encontrou. Se o número de nomes que a gente colocou é igual ao número que ele nos der, isso quer dizer que está certo. Isso quer dizer que ele encontrou, né, todos os nomes que a gente listou. Então vamos ver aqui. Testar. Então ele encontrou 4 linhas. A gente colocou 4 nomes aqui, né? 1, 2, 3 e 4. E ele encontrou essas 4 linhas. Então tá ótimo. A gente conseguiu realizar nosso filtro. E a gente pode ver o resultado final dele aqui agora. Então é essa região que o meu cliente quer, somado à macro-região de Campinas, né? Então, essa era a aula que eu tinha para hoje, mostrar para vocês como fazer esse filtro avançado com vários nomes, várias coisas que a gente gostaria de buscar dentro do Shapefile. E a gente pode fazer uma próxima aula depois, falando um pouco mais, de forma mais avançada desses filtros. Ok? Obrigado. Não se esqueçam de curtir, de seguir, de compartilhar. Valeu!